7h40 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E as inscrições para os cursos oferecidos pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro continuam. As turmas são para o segundo semestre desse ano e acontecem em 3 unidades da capital. São um pouco mais de 600 vagas disponíveis. E a Tamires Clé vai trazer as informações para quem está interessado. Conta pra gente, Tamires, como é que faz para se inscrever? Adriane, tem que ir lá direto na sede do Cláudio Santoro, que fica ali no Sambódromo, no Bloco F. E aí você vai levar todos os documentos, tanto do pai quanto da criança também. O pai vai precisar, o pai, a mãe, o responsável, vai precisar dar também o RG e o CPF, além, claro, do RG da criança ou certidão de nascimento. Tem também que ter uma declaração escolar da criança, tem que levar uma foto 3x4. É importante também não esquecer de levar todas as informações da criança atualizadas, tá bom? E para maiores de 18 anos também tem todo um procedimento que é feito, tem que levar certificado de conclusão de ensino médio, se tiver, enfim, leva todos esses comprovantes para fazer a inscrição direto lá na sede do Cláudio Santoro até o dia 31 de julho. Como você disse, metade das inscrições, metade das vagas ainda está disponível, mas no início foram ofertadas mais de 1.700 vagas e são cursos muito bacanas para quem quer entrar nessa área e mesmo para quem não quer, porque desenvolve uma parte muito importante da criança, do adolescente, que é a parte social também, artística, criativa. Então, por exemplo, você tem aí vagas, por exemplo, para teatro, dança. Para dança tem, olha só, 47 vagas disponíveis. Para o teatro tem 55 vagas. Tem ainda vagas para artes visuais e também tem para música, são 37 vagas. Então, ainda dá tempo de inscrever o seu filho ou você mesmo se inscrever ali para praticar um pouquinho. Tem uma atividade extra, é sempre muito bacana. O horário de funcionamento lá no Cláudio Santoro é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, você não perde essa oportunidade, você tem só até o fim do mês para fazer as inscrições. O Cláudio Santoro é uma instituição de referência nas artes, então é muito bacana participar desse grupo muito elitizado ali, um grupo realmente que pode abrir portas para quem quer entrar nessa área, né, Adriane? Com certeza, e de uma forma bastante acessível. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E o ministro de Cooperação Econômica da Alemanha visitou ontem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Ele veio conhecer projetos apoiados pelo Fundo Amazônia e do Programa Áreas Protegidas da região. A visita ocorreu em Tumbira, uma das 19 comunidades da Reserva do Rio Negro, em Iranduba, a 80 quilômetros de Manaus. Foram apresentadas ao ministro da Alemanha as iniciativas na área de geração de renda sustentável, como artesanato e manejo florestal e gestão territorial. Miller ressaltou o interesse em continuar investindo em ações para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas considerou que alguns ajustes vão ser necessários. Amazonas recebe apoio da Alemanha desde 1992, com investimentos em 5 grandes projetos. Por causa disso, na visita foi também destacada a manutenção do Fundo Amazônia, que recebe recursos estrangeiros para o financiamento de projetos sustentáveis na região. Sabemos mesmo que faz sentido de continuar como Fundo Amazônia e que faz sentido de cooperar e apoiar a ARPA também. E ontem a gente mostrou aqui no programa que a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno lá na Câmara dos Deputados. A população voltou às ruas para se manifestar contra o projeto. Lágrimas de emoção e muita comemoração no Congresso pela aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Mas nas ruas, a resposta ao projeto de reformulação das aposentadorias não agradou a todos. Isso prejudica diretamente o trabalhador, sem nenhuma regra de transição, principalmente para aqueles que já estão em vias de se aposentar. Isso só favorece uma determinada faixa de categoria, que são os militares, que apoiam esse governo fascista, esse governo nazista desse novo presidente Bolsonaro. Eu sou contra a reforma da Previdência, né? Porque ela vai destruir com a aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Muita gente vai ser penalizada. E os deputados e os militares não estão envolvidos nessa reforma. Se a reforma é boa, por que não inclui eles?
Após a votação, na noite da última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro comemorou pelo Twitter a vitória por 379 votos a favor, um número muito superior aos 308 necessários. O projeto estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, além de 40 anos de contribuição para obter o benefício integral. Emendas à proposta ainda serão votadas e, quando os debates forem concluídos, a Câmara deve ratificá-los em nova votação para depois encaminhar o arquivo ao Senado. Pode mudar o seu futuro. Aqui, A sessão da Câmara dos Deputados, dedicada a analisar os destaques ao texto base da reforma da Previdência, foi encerrada antes do previsto por falta de quórum, que é a quantidade necessária de parlamentares para dar continuidade à sessão. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, havia o risco de não serem obtidos os votos necessários para derrubar as alterações que ameaçavam alterar a proposta. Maia já admite que a conclusão da votação da reforma da Previdência pode ficar para depois do recesso, marcado para o dia 18 de julho. Antes da votação ser suspensa, foram aprovadas emendas que alteram as regras para a aposentadoria de policiais da União e policiais civis do Distrito Federal. Por 467 votos a 15, os deputados decidiram que a idade mínima para essas categorias passa a ser de 53 anos para homens e de 52 anos para mulheres, desde que o policial cumpra o período adicional de contribuição de 30 anos para homens e 25 para mulheres. A definição de um piso para a pensão por morte, especialmente paga às viúvas, gerou polêmica ontem. A oposição defendeu a garantia de um salário mínimo em qualquer caso, mas ficou acertado que o mínimo ficasse reservado à mulher que não tenha outra renda formal. Se houver renda, a pensão poderá ser menor que um salário mínimo. E a reforma da Previdência deve aumentar a confiança dos investidores no Brasil. A afirmação é do professor da Fundação Getúlio Vargas, Jorge Bolsinhas. Os críticos do texto denunciam a manutenção de benefícios dos políticos, enquanto aposentadorias dos trabalhadores comuns são alteradas. A reforma da Previdência, que pode tornar mais rígido o sistema de aposentadorias aqui no Brasil, pode motivar outras reformas. Já era esperado que o governo conseguisse aprovar a reforma previdenciária, mas não com uma margem tão significativa. Essa margem significativa pode, inclusive, encorajar o governo a algumas reformas mais ousadas em outros campos, trabalhista, fiscal. O professor de Direito também acredita que a reforma vai aumentar a confiança dos investidores na economia do país. Do ponto de vista econômico, eu acho que a aprovação da reforma da Previdência vai trazer mais benefícios no sentido de atrair a confiança do investidor novamente ao país, do que propriamente na economia que vai ser feita e tem sido anunciada aí com a reforma previdenciária. Os críticos da reforma denunciam, entre outros pontos, que os benefícios dos políticos irão continuar. Então, as aposentadorias dos trabalhadores comuns serão alteradas. O projeto deverá ser submetido a uma segunda votação na Câmara. Depois deverá passar pelo Senado, onde será submetido à votação em 2 turnos e precisa obter a maioria de 3/5 dos votos. E agora são 7h49. Vem saber como está aqui a movimentação do trânsito comigo. Nós estamos agora sobrevoando, nos aproximando ali do Coroado, né? Da rotatória do Coroado. Estamos na Alameda Cosme Ferreira, bem próximo ao encontrão da Avenida das Torres. Do lado direito do vídeo, você vê os veículos chegando. É quem sai da Avenida das Torres para chegar na Alameda Cosme Ferreira e dar acesso ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A alça de cima do viaduto, para quem segue para a Zona Leste, está uma maravilha. Assim como mesmo a parte de baixo, nesse sentido de fluxo para dentro do Coroado, que vai para o São José, quem vai para a Zona Leste, não enfrenta problemas. Agora, quem se aproxima do Complexo Viário Gilberto Mestrinho para ter acesso à Avenida Efigênio Salles, André Araújo ou a Rodrigo Otávio, enfrenta uma dificuldade nesse acesso, né? Essa dificuldade que você percebe bastante nesse encontrão aí, e aí que tem que dar prioridade para um ou para outro, não há um consenso, é preciso que haja entendimento entre os condutores, e essa causa uma lentidão que se estende por parte da Avenida
das Torres. E agora a gente está girando para ver como que está a Alameda Cosme Ferreira, até onde esse trânsito vai de lentidão no Coroado. Quem está vindo para tentar fugir daí, vai, por exemplo, para Rodrigo Otávio, ali no sentido da Universidade Federal do Amazonas, pode utilizar aquele retorno, tempo do semáforo lá em frente à Feira do Coroado, entrar por dentro da Beira Rio, seguir por ali até chegar a Rodrigo Otávio, já no sentido voltando para o complexo viário. Aí você consegue evitar esse trânsito aqui. Isso, mas para quem vai para a zona centro, vai para a zona sul da cidade, Japim, Betânia, esses bairros aí, ou até mesmo para a zona leste, para a área do Zumbi. Aqui a gente vai se aproximando do complexo e já dá para ver André Araújo. O trânsito flui dentro de sua normalidade. Rodrigo Otávio também tem uma certa fluidez normal para o período. Aí quem vai na esquerda do vídeo está vendo ali o sentido da Universidade Federal do Amazonas, né? Para quem está indo para o bairro Japim, por exemplo. Essas são as nossas imagens ao vivo que você está acompanhando aqui no Manhã no Ar, para te orientar, para saber o melhor horário, o melhor caminho para sair de casa. E o jornalista Glenn Greenwald, autor das matérias publicadas no site da Intercept Brasil contra o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato, esteve em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ontem. Lá, ele declarou que ficou chocado com os conteúdos das mensagens trocadas entre Moro e os procuradores. Sinceramente, chocado, lendo como um juiz que estava falando 5 anos que ele era neutro, negando explicitamente muitas vezes que ele estava colaborando com os procuradores. Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo todo, não às vezes, não nos casos isolados, mas o tempo todo, o Sérgio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas mandando a Força-Tarefa da Lava Jato. E ontem a gente mostrou aqui no programa que o presidente Jair Bolsonaro vai indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro que seja evangélico no Planalto. A torcida é para que o chefe da Advocacia Geral da União, a AGU, assuma a vaga. André Luiz Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana lá em Brasília. Ele tem 46 anos. Mendonça tem apoio da bancada evangélica e tem sido muito elogiado por ministros da equipe de Bolsonaro. E agora chegou o momento da gente ir direto para a redação. Vamos conversar com Dante Graça, jornalista do portal A Crítica. Olá, Dante, muito bom dia para você. Olá, Adriane, bom dia. Vamos falar hoje sobre o presidente Jair Bolsonaro, que fez mais uma transmissão ao vivo, ele que se comunica dessa forma com os eleitores, com a população, e ele voltou a se dizer favorável à pena de prisão perpétua no país, e até exemplificou alguns casos, né? Exatamente. Bora acompanhar aí o que ele falou, para depois a gente poder comentar com mais calma aqui. A gente já tem o material, daqui a pouquinho, a gente está preparando aqui o material para colocar a sonora da live. É um material extraído dessa live que o Bolsonaro fez ontem, né? Ele falou sobre diversos assuntos, entre eles, mais uma vez, a possibilidade de pena de prisão perpétua. Sim. No Brasil, a Constituição não prevê isso hoje, né? A nossa pena máxima hoje é de 30 anos, né? E com diversas possibilidades de progressão de pena. Dificilmente alguém fica 30 anos. É comum de ver o pessoal sair com 10 anos, com 11 anos, porque seguindo aquelas regras específicas, aí dá pra pessoa conseguir, se ela tiver um bom comportamento, enfim, várias atenuantes, ele consegue ficar livre. Já está pronto, já está pronto, né? Então vamos lá. Vamos ver. O casal de lésbica corta o piu-piu, que é o filho de uma delas, né? Corta o piu-piu porque ela achava que ele nasceu para ser mulher. Sem comentário. Infelizmente no Brasil não tem prisão perpétua. Tá? A nossa Constituição proíbe isso aí. Mas tem que mofar na cadeia essas duas picaretas aí que fizeram isso com esse garoto e depois executaram o moleque ainda. Essa declaração é referente ao caso do casal de lésbicas que matou o filho de uma delas. E antes dessa criança morrer, ela sofreu bastante, né? Ela foi torturada, teve o pênis amputado, enfim, é uma situação, um crime muito horripilante. Muito chocante, né, Dani? Assim, de fato, muito assustador imaginar que mães, né, que pais, enfim,
façam isso com quem escolheu criar, né? Porque no caso o garoto era adotado, né? E imaginar que isso passou isso com o menino Juan é bem assustador, né? Bem difícil imaginar que uma pessoa que criava, que escolheu criar, né, uma criança é capaz de fazer isso. Mas a gente não pode entrar também numa guerra ideológica, que foi exatamente isso que foi colocada ontem, né, nessa live pelo presidente, pelo chanceler, né, Ernesto Araújo, que estava junto ali com ele. O contexto dessa situação, dessa declaração, estavam falando de disputa por um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o chanceler destacou que um dos pontos que eles pretendem combater ali seria a ideologia de gênero, e citou esse caso assustador que a gente viu acontecer no final do mês passado aqui no Brasil. Mas a gente precisa, esse caso deve ser muito combatido, esse caso não pode ser esquecido, foi um crime brutal, essas pessoas devem pagar por isso sim, não se pode esquecer desse assunto, mas não se pode embarcar numa guerra ideológica. A gente sabe que se a gente fizer uma simples busca aí no Google de pai estupra filha, pai mata filha, mãe mata filho, isso acontece infelizmente muito mais do que a gente imagina, né? Isso acontece nos rincões do Brasil, em muito lugar que a gente não tem acesso, né? Então é assustador. O que deve ser combatido é o crime em si. Nesse caso é muito oportunista até de certa forma você tratar a morte da criança como um troféu político, uma morte brutal, né? A gente precisa frisar isso toda hora, que é uma morte brutal, que é uma coisa assustadora. E ele fez essa defesa, né? Não chegou a avançar muito nesse assunto, não falou se está querendo levar algum tipo de proposta ao Congresso, ao Congresso Nacional, para tentar instituir isso no Brasil. Até acredito que não, porque se a gente já tem crise prisional no sistema do jeito que está agora, você imagina se a gente tivesse prisão perpétua no Brasil, como que não ia ficar a situação desses presídios, né? Agora, há um clamor popular muito grande por isso, muito forte, né? Não só nesse caso, que acaba sendo levado por uma questão de ideologia de gênero, mas de crimes bárbaros, né? Que a gente comumente noticia, infelizmente. E como há um grande índice de reincidência dos crimes, né? Dos criminosos, eles são liberados e logo em seguida voltam a praticar os mesmos crimes ou crimes semelhantes. Há um clamou, uma reivindicação da população, de parte dela pelo menos, para que de fato essas pessoas fiquem ali. E é um clamor justo, né? É um clamor justo. Quando você fala de ressocializar, de dar emprego para quem sai do sistema prisional, há também uma rejeição muito grande. Quem está aqui fora, que trabalha honestamente, está desempregado, tem 13 milhões de desempregados e vai dar emprego para o preso. Aí fica toda essa questão. Porém, hoje o preso volta. Em algum momento ele vai voltar. Se ele não morrer lá, ele vai voltar e a gente vai ter que conviver com ele. A grande questão, a grande razão desse clamor, que é justo e deve ser cada vez mais pressionado, inclusive, é a impunidade, né? A gente comentou aí antes do vídeo entrar no ar, é muito fácil a progressão, é muito tranquilo para quem cometeu o crime, do crime mais brutal ao crime mais simples, por assim dizer, né? Existe uma impunidade muito grande no país e essa impunidade ela deve ser combatida. A gente fala que o limite é 30 anos, mas a gente não vê ninguém cumprir 30 anos de cadeia no Brasil. Não vê. Isso assim, eu não tenho dados aqui para trazer, mas a gente que acompanha isso há muito tempo, que está no jornalismo há muito tempo, a gente já tem casos por exemplo, eu acompanhei casos no início da minha carreira, casos bem marcantes, que a gente sabe que a pessoa já está solta hoje e eu comecei há 19 anos. Né? Então, assim, a gente vê muito as pessoas em liberdade com uma rapidez muito grande. Essas penas não são cumpridas e isso deve, de fato, ser combatido. Se é com prisão perpétua, se é com aumento da possibilidade da pena máxima, isso aí deve ser discutido pelas partes que cabem fazer isso. Mas que essa impunidade precisa ser combatida, ela de fato precisa. Uma pena de homicídio, por exemplo, que vai até em torno de 12 anos, né, um homicídio simples, ela dificilmente alguém fica esses 12 anos. Tem progressão, cumprir um terço, um quarto da pena, já começa a dormir, passar o dia fora da cadeia, só voltar, depois o regime fechado por uma questão estrutural, o regime semiaberto é fechado, aí essa pessoa já fica em tornozeleira eletrônica, que a gente sabe como é o monitoramento. Então, às vezes, tem uma condenação de 100 e poucos anos de prisão. É só para tentar dificultar a progressão, né? Porque quando der os 30, já vai estar livre e talvez antes disso, e tem vários processos de remissão de pena, se você trabalha, se você estuda, se você lê ou qualquer outro tipo de situação. E mesmo os que cumprem as penas mais longas, né, acabam cumprindo já com liberdade, né? Saindo da cadeia em certos períodos e tal. Então é bem
é bem difícil, né, a pena ser cumprida na totalidade. Agora, falando ainda sobre a live do presidente da República, o Jair Bolsonaro comentou também da possibilidade de indicar o próprio filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Essa aí pegou muita gente de surpresa, né? Porque está desde maio sem esse posto sendo ocupado lá na embaixada. E foi no finalzinho da live, inclusive, já estava até ali. A impressão que me passou assistindo é que estava combinado do chanceler falar isso daí, ele esqueceu ou quis esquecer, e o Bolsonaro no final lembrou ali, mas é uma coisa que já movimentou bastante aí os bastidores da política brasileira, da política internacional, até porque isso traz reflexos internacionais, e traz à tona de novo a questão do nepotismo, traz à tona um detalhe que há muito tempo vem sendo batido em cima do presidente, que é essa questão de sempre carregar os filhos para onde for, colocar os filhos para trabalhar junto. É importante a gente lembrar que na legislação atual, caso Eduardo Bolsonaro resolva aceitar um eventual convite, né, como o presidente deixou claro que deve fazer, ele precisa renunciar ao mandato, né? Ele não pode pedir licença, ele não pode se afastar, é diferente se ele fosse assumir um ministério, assumir uma secretaria de alguma prefeitura, de algum estado, ele poderia se afastar da função. Dante, a gente tem inclusive esse trechinho no finalzinho da live do presidente. Sim, vamos ouvir. Tá um papo aí que o Eduardo Bolsonaro pode ser indicado para ser embaixador dos Estados Unidos, é isso mesmo? Excelente nome, presidente. Embaixador inteligente. O meu filho Eduardo, ele fala inglês, fala espanhol, há muito tempo roda o mundo todo. Goza da amizade dos filhos do presidente Donald Trump, o qual eu torço para ele ser reeleito o ano que vem, assim como torço para o Macri ser reeleito na Argentina, no corretiano, torcida, né? Tá certo? E existe a possibilidade e depende do garoto, só que ele tem que, se eu não me engano, renunciar ao mandato dele caso aceite um convite dele e passe pelo Senado, obviamente, também, tá certo? Exatamente isso, Dante. Ele estava tentando confirmar a informação, você já confirmou. Para aceitar, deve renunciar ao cargo e não tem essa possibilidade de voltar. Não é que a gente vê, por exemplo, um parlamentar que assume uma secretaria, ministério, aí quando é conveniente ou quando acabou ali, inclusive alguns saem do ministério só para ir lá votar quando é alguma coisa específica e depois retornam. No caso do filho do presidente, ele não poderia fazer isso, uma vez que se aceitar ser embaixador, precisaria renunciar de fato. Ele não pode, mas já tem parlamentar da base aliada que já está querendo apresentar uma PEC para permitir essa possibilidade. Óbvio, está dizendo que não é de agora, que era um pleito já antigo, mas que agora ganha força para isso. Ele precisaria de 174 votos, se não me engano, para conseguir essa aprovação dessa PEC. Agora, é uma questão que a gente precisa avaliar também de outros pontos, né? Acompanhei algumas publicações que ouviram diplomatas, ouviram pessoas. Conversei, inclusive, com um diplomata que eu conheço que chegou a trabalhar no consulado dos Estados Unidos, né? Mas no caso de outra cidade, em Atlanta. E é encarado de maneira normal, de maneira tranquila, a indicação de alguém que não é um embaixador de carreira, porque isso já aconteceu em outros casos. Porém, causa muita estranheza a chamar um filho, né? O filho do presidente, isso causou muita estranheza ali no pessoal. E uma outra mensagem que passa de maneira muito complicada para essa questão internacional é de ver o embaixador do Brasil sendo visto como uma extensão do governo Trump, né? A gente sabe que o governo Trump tem seus conflitos com diversos países por N fatores, e o Brasil acabaria colocando alguém tão próximo a ele, colocando alguém que uma das credenciais apresentadas pelo próprio presidente na hora de defender seria a amizade com os filhos do Trump. Isso traria um peso extra para essa função, né? Traria uma dificuldade maior ainda para essa função. O embaixador ele precisa ter trânsito, né, com as diversas raízes aí, com os diversos países que estão envolvidos na questão internacional. Então, trazer alguém com essa bagagem que é desnecessária, né, para esse momento, não sei se seria a melhor das saídas. Inclusive, penso que talvez isso já seja algum tipo de balão de ensaio, né? Alguma coisa que vamos jogar para ver como a opinião pública reage e a partir daí ver como a gente vai fazer. Tá certo, Dante. Muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia para você. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E olha só, foi confirmada ontem a participação do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, no Simpósio Internacional de Meio Ambiente, que será realizado em outubro aqui em Manaus. O convite foi formalizado em uma reunião reservada no Palácio do Planalto entre o general e representantes do Tribunal de Contas do Estado. Promovido pelo TCE, o segundo Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas será realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente traz opções culturais gratuitas para aproveitar esse período de férias. E ainda, junho passou, mas as danças e comidas típicas ainda podem ser encontradas em vários arraiais espalhados pela cidade. Então, fique esperto que ainda tem muita dança, muita música, muita brincadeira e principalmente muita comida para a gente aproveitar. Vamos lá!